Olá, bom dia a todos. Meu nome é Murilo Carvalho, eu sou pesquisador do LNBio aqui no CNPEM e coordeno o laboratório de bioimagens e também trabalho como pesquisador na linha Mogno, a linha de micro e nanotomografia do Sirius. Desde já eu agradeço a presença e a audiência de todos vocês, agradeço ao comitê pelo convite para apresentar essa palestra. E espero que vocês aproveitem o conteúdo. Bom, eu vou falar um pouco hoje, de uma maneira muito resumida, de uma das abordagens que a gente pode ter com o luz síncrotron dentro dos estudos dos chamados organoides, né? Bom, antes disso, para contextualizar, qualquer tipo de medicamento, fármaco ou cosmético que vá ser usado em seres humanos, eles precisam passar por uma série de comprovações e testes de segurança em modelos in vitro, seguido por testes em animais, antes de chegar em humanos, para evitar problemas, em especial com segurança, né, que possam causar doenças, possam acometer problemas mais graves quando uma pessoa utilizar essa droga em estudo que vai acabar virando um fármaco, né, ou um cosmético. Bom, então animais, pequenos animais, né, roedores, coelhos, né, pequenos camundongos, ratos, é comum esses passarem por serem as cobaias para esses testes iniciais, né, chamados de testes pré-clínicos, né. Contudo, a gente tem vários problemas éticos e de custos com a utilização desses pequenos animais, né, ou de animais chamados animais de experimentação. Bom, as questões éticas, que não se limitam somente à ética, elas também incluem custos, porque é muito caro o uso desses animais, né, mas necessário. Então vamos fazer o uso da maneira mais otimizada possível, né, para reduzir o número desses animais e ao mesmo tempo conseguir provar os pontos e ter certeza de que essas drogas a serem testadas são seguras nesse momento, né? Então, há algum tempo, né, então, no final da década de 50, início da década de 60, né, foi-se estipulado, né, e padronizado uma série de métricas para uso de animais de experimentação, né. Essas métricas ficaram conhecidas pelo acrônimo, né, ou pela redução nos nomes chamados de regra dos 3 R's. Né. Então, o primeiro R de reduction, né, redução, replacement, né, na medida do possível substituir o uso de animais por outros métodos, e o refinement. Né. Bom, eu vou detalhar um pouquinho agora esses 3 pontos. Né. Então, a parte de redução, a gente preza por uma otimização no número de animais a serem utilizados. Ou seja, sempre que a gente utiliza, a gente disponibiliza os dados, né, via literatura especializada, de modo que outros estudos com o mesmo viés possam utilizar esses dados e evitem o uso de animais desnecessariamente. Além disso, tem toda uma questão de qualidade genética, sanitária e ambiental dos animais, não só para o bem-estar deles, como também para diminuir eventuais modificações dos resultados, né, de modo que leve a gente a utilizar mais animais. Né. Bom, replacement visa a gente substituir os modelos animais, né, por invertebrados, né, modelos animais vertebrados, pequenos camundongos, ratos, etc., né, por animais invertebrados, na medida do possível, claro. Ou ainda de embriões em fase inicial de desenvolvimento, ou mesmo micro-organismos, evitando o uso de animais adultos. Além disso, também é ideal
na medida do possível, novamente, que a gente trabalhe com órgãos e tecidos isolados desses animais, e não com o animal inteiro. A gente pode fazer experimentos com partes desses tecidos em ambiente chamado de in vivo, né? Utilizando culturas de tecidos ou mesmo células chamadas de células primárias, né? Células que são isoladas dos animais. Ou ainda sistemas físico-químicos mimetizantes de funções biológicas, que é o que eu vou estender um pouquinho mais daqui a pouquinho. Ou ainda simulando esses processos que a gente quer entender em computadores, né? E por fim o refinement, né, que é um refinamento dos protocolos de modo a otimizar novamente o uso de animais, né, e diminuir ao máximo a dor ou estresse, né. Bom, tem uma série de métricas de como causar esse refinamento, né. Então o principal e mandatório é que você tenha um treinamento prévio muito bom de qualquer experimento que você for executar, né. Além de uso de técnicas apropriadas, dosagem correta, saber identificar dor e estresse dos animais e saber quais procedimentos têm que ser tomados para prevenir ou aliviar, uso de medicação correta, analgésica e anestésica, procedimentos cirúrgicos, via de regra únicos, né? Cuidados pós-cirúrgicos, etc. Bom, então, dentro dessa perspectiva, existe um conselho, né, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, chamado CONSEA, né, que regulamenta todos os laboratórios, né, ou as diretrizes para os laboratórios que tenham chamados biotérios de experimentação e que para que eles utilizem determinados procedimentos, né. Bom, e desde 2014, né, foram validados, né, uma série de chamados métodos alternativos ao uso de animais de experimentação, né. Então, sempre que possível, você tem que utilizar métodos alternativos, né, ao uso desses animais. Métodos alternativos sem prejuízo às respostas experimentais necessárias. Então, um exemplo, uso de qualquer tipo de substância que vá ser colocada no olho, né? Então, qualquer substância que vá ser ministrada na forma de colírios, por exemplo, tópicos, antigamente se usava coelhos, né? Em testes mais que poderiam ser dolorosos, né? Ou mesmo gerar cegueira nesses animais, claro, com o intuito de se evitar que isso aconteça em humano, mas o animal era acometido. Hoje já se tem métodos alternativos que dão as mesmas respostas que a gente precisa, que a gente obteria em animais, e a gente consegue obter essas respostas em ambientes controlados in vitro, né? Então não é mais permitido fazer esses testes em animais e já tem que se usar esses métodos alternativos. Como eu disse, um dos métodos, né, de substituição de animais são chamados sistemas microfisiológicos, né? Esses sistemas microfisiológicos são sistemas que tentam, na medida do possível, como o próprio nome diz, fornecer informações do ponto de vista fisiológico ou sistêmica, né, que a gente obteria em um modelo animal. Isso por quê? Você, quando vai para experimentação in vitro, a gente reduz muito a quantidade de variáveis. A gente fica com células ou tecidos, né, pequenos pedaços de tecidos em cultura in vitro. Então a gente perde a informação sistêmica. Por outro lado, quando a gente vai para esses sistemas, a gente consegue ganhar em termos de proximidade com o ser humano, uma vez que a gente pode usar até mesmo células humanas ou tecidos humanos, né, biópsias humanas, e a gente tem essa resposta muito mais próxima. Quando a gente vai para animal, por outro lado, a gente tem uma resposta sistêmica, uma vez que a gente está olhando o sistema como um todo, o corpo respondendo como um todo, porém não é humano, então a gente fica com esse problema. Sistemas microfisiológicos podem ter o melhor dos dois mundos. A gente pode usar, então, células humanas ou eventuais tecidos, mantendo
o máximo possível de uma resposta sistêmica, né? Então, existem vários modos de fazer, né? Majoritariamente são feitas, você pode fazer as chamadas culturas tridimensionais de células, né? Que são os chamados coletivamente de organoides, e isso passa para a gente como um análogo, né, muito próximo do que seria a condição desse órgão num organismo inteiro. Isso é cultivado num sistema de microfluídica, que fica circulando esses nutrientes, simulando esse sistema fechado, que seria um corpo de um animal, né? Isso é chamado de modelo de organs on a chip, né? Que você pode cultivar, então, organoides de um único órgão, né, os equivalentes a um único órgão, por exemplo, rins, fígados, né, são esferas, né, que têm o mesmo papel desses órgãos. Você pode cultivar um único, você pode cultivar vários, né, e, em última instância, você poderia cultivar o chamado human on a chip, né, que seria quase que um ser humano inteiro num chip, claro que não o ser humano, mas vários órgãos que estão interligados, né, trocando informações num sistema fechado de microfluídica, né, e que então forneceria a resposta sistêmica para a gente. Bom, dentro disso a gente poderia então, como eu acabei de dizer, gerar esses vários equivalentes a órgãos que a gente vê aqui. Então, desde pele, baço, fígado, coração, cérebro, pulmão, intestino, osso e rim, né? Tudo isso poderia ser feito a partir, por exemplo, de células chamadas células iPS, né? Células induzidas à pluripotência. Você coleta uma célula já diferenciada de uma pessoa, induz essas células a se desdiferenciarem e você reprograma essas células para que elas gerem, para que elas adquiram funções ou se diferenciem na célula desejada, de alguns desses órgãos, por exemplo. A partir daí você monta essa cultura tridimensional e permite que essas células se organizem e se diferenciem num mini órgão, né, chamados de organoides. Os sistemas, então, de microfisiológicos, eles têm aumentado muito a utilização, tanto por uma diminuição de custo, quanto por um aumento de interesse, né, da academia. De modo que aqui a gente consegue ver de 2000 a 2017, né, o grande aumento de interesse nesses sistemas, né. Então a gente percebe aqui que houve 12 vezes mais publicações científicas na área de microfluídica associada a esses sistemas, 985 vezes especificamente para organs on a chip, onde você cultiva esses organoides dentro de um chip de microfluídica, né? E sistemas microfisiológicos 380 vezes. Então tem um claro interesse crescente na área. Bom, então, uma vez diferenciado, né, esses organoides, como o próprio nome diz, né, esse sufixo oide significa que ele é semelhante, com a mesma aparência ou com o mesmo formato de alguma coisa, no caso de um órgão, né. Então aqui tem um exemplo de uma barreira intestinal, eu vou mencionar rapidamente, né. Então essa barreira intestinal cultivada nesse sistema de poço, né, é uma camada de células de intestino, claro, que fica aqui embaixo, e você pode ministrar substâncias que só vão entrar no sistema, ou seja, só vão permear essas células, caso essas células permitam, sejam permissivas a esse tipo de absorção. Isso é um análogo direto a você administrar oralmente um medicamento. Né? Você ingere, quando ele chega no seu intestino, ele passa ou não pela barreira intestinal e cai na circulação. Né? Você ainda pode fazer modelos de coração, por exemplo, que é o caso desse organoide que está mostrado aqui. Isso é um coração completamente funcional, né? Você pode avaliar a capacidade metabólica em equivalentes de fígado, né? Que são, de novo, organoides de fígado diferenciados, né?
até mesmo equivalentes de rim, né, que seriam responsáveis por fazer a filtragem desses eventuais metabólitos, né, que estejam nesse seu sistema com a sua eliminação do sistema, né. Bom, então dentro disso, né, uma das abordagens que o laboratório tem, né, de trabalho com esses organoides, né, num sistema fechado de chip, né, como a gente vê aqui, isso é um sistema chamado de two organs on a chip, ou seja, dois órgãos, dois organoides, né, dois equivalentes de órgãos que podem ser cultivados simultaneamente, né, nesse sistema com dois poços maiores que contém os organoides, né, e o sistema de fluídica nesses três canais menores que faz a circulação. Então esses organoides, né, imagina que em um a gente cultive o intestino e outro a gente cultive uma barreira, barreira intestinal e outro a gente cultive fígado, eles estão em contato um com o outro, né, e a gente vai ver um exemplo daqui a pouco. Bom, mas a questão é como a gente caracteriza esses organoides, né, em primeira instância. Como é que eu sei que eles estão aptos a responder o que a gente precisa em termos de dados, né, para segurança, para validação de fármaco, etc. O modo mais convencional seria a gente fazer, por exemplo, uma microscopia cortando esses organoides, né, que a gente tem que fazer seções finas, colocando no microscópio e olhando a morfologia das células, né, etc., diferenciação delas. Mas então a gente desenvolveu, com a utilização de luz síncrotron, né, protocolos de microtomografia para que a gente conseguisse olhar de uma forma não destrutiva esses organoides, né, fazendo projeções, né, raio-x, em vários ângulos, e fazendo a reconstrução tridimensional, né, desses organoides. Então esse organoide ele tem cerca de 500 micrômetros, né? Que vocês veem aqui à esquerda é uma foto de um microscópio, a gente já vai ver um videozinho dele, ele pulsa. À direita a gente vê então em vermelho uma renderização 3D já da tomografia, né? E as respectivas projeções, né? Aqui no painel B, C e D, projeções de raio-x, que foram utilizadas para montar essa imagem tridimensional, né? Em termos de ultraestrutura, a gente ainda recorre à microscopia eletrônica, né? E a gente consegue ver que a diferenciação das células e a funcionalidade delas tá perfeita, né? A gente consegue ver essas unidades sarcoméricas, que é a unidade contrátil de uma célula cardíaca, nesse exemplo, né? As gap junctions, né? São essas junções célula-célula, né? Sempre seguido aqui da imagem de campo claro da microscopia desse organoide, né? Quando a gente vai olhá-lo no microscópio, a gente vê que ele pulsa, né, como vocês estão vendo aí, né? Então é claro que a frequência, isso é real, né, o tempo é real, então ele pulsa nessa frequência, uma frequência bem lenta, ele tem cerca de 50 mil células, um coraçãozinho bem pequenininho, de 500 microns, não tem câmara, né, é uma unidade que simula, né, seria um equivalente a um coração. E na linha de luz, como é que a gente faz isso, né? Vocês viram os resultados, mas como é que a gente monta, né? Eu imagino que vocês já tenham visto durante a escola o funcionamento de um acelerador, né? Então, o acelerador estaria aqui à esquerda, no topo, né? Com, no caso, um dipolo, né? Que é o ímã que vai extrair a radiação de dentro desse feixe de elétrons. Essa radiação, então, é coletada pelas chamadas linhas de luz, nesse primeiro bloco chamado de front-end, né? A partir do front-end, a gente sai com esse feixe para dentro da cabana óptica, né? E a parte que realmente interessa para o usuário vai ser a parte da cabana experimental. E a amostra é montada aqui no final da linha, perto do detetor, onde está em destaque, né? Nesse setup, né? Em que a gente tem o detetor, que vocês veem aqui à esquerda, suportado pelo frame, né? E a amostra em si, né? Montada em cima de um estágio rotacional que faz o posicionamento e a rotação dessa amostra, né?
E a nossa amostra, no caso, aqueles organoides de 500 micros, são montadas na ponta dessa ponteira que vocês estão vendo, né, que é aquela imagem que a gente viu. Depois de tudo coletado e processado, então o resultado que a gente tem é algo parecido com o que está aqui nesse vídeo, que é o vídeo da renderização desse organoide, né, passando então os vários frames ao longo da espessura dele. Isso que está mais denso são as células, né, e a renderização tridimensional. Então a gente percebe que não tem área de necrose, que as células estão homogeneamente distribuídas, como era de se esperar num organoide funcional, né? Então isso é o resultado da tomografia, da microtomografia síncrotron em organoides. Vou passar aqui para o próximo. Quando a gente vai, então, num outro exemplo, em que a gente consegue fazer uma abordagem de um sistema fechado entre dois órgãos, né? O intestino e o fígado. Então, como eu havia mencionado, o intestino ele cresce como se fosse uma barreira, né, uma membrana de células aderidas no fundo dessa placa, que é uma placa isolada do sistema, né, de modo que o meio que está na parte superior dessa placa não contata diretamente, né, a parte do sistema. Ou seja, se a gente colocar uma substância, onde está indicado aqui a substância teste, na parte superior desse poço, ela não vai automaticamente ser distribuída no sistema inteiro. Ela tem que passar por essa barreira de células, que são células intestinais, né, que tem uma função de permitir, de fazer uma permeabilização controlada de alguns reagentes, né? Então, uma vez que elas permitem, isso passa para o sistema e isso entra na circulação, entre aspas, né, na microfluídica, podendo contatar os demais órgãos do sistema fechado, que nesse caso só tem mais um, que é o fígado, né? Então a gente coloca e essa droga vai ser disponibilizada para o sistema, né? Essas células elas se organizam, como eu disse, né, no formato de barreira intestinal, exatamente como é no nosso intestino, né? Elas formam esse tapete, né, bidimensional de células, né, que pode ser tranquilamente analisado pela microscopia convencional, como vocês estão vendo nessas imagens, né, onde essas células foram marcadas com moléculas fluorescentes. Em seguida, isso passa para um sistema de mini-órgãos de fígados. Esse sistema de fígados, de mini-fígados, né, eles tendem a simular a parte funcional de um fígado, né? Então aqui nesse cartoon, vocês veem o fígado adulto, né, com um detalhamento até chegar na unidade funcional dele, chamada de ácino, né, que é responsável por fazer o processamento de um eventual fármaco que vai cair nele. Então, nesse gráfico aqui, foi um teste feito em laboratório, foi onde foi administrada essa substância, chamada de APAP, que é o acetaminofeno, que é o princípio utilizado em medicamentos para dor de cabeça comuns, né, em que a gente tem a disponibilidade dele caso esses organoides estejam num sistema estático. Então você está vendo que ele satura e ele fica parado, né, em um sistema dinâmico em que há um processamento com redução clara, né, da concentração dessa substância. E como é que a gente analisa novamente a estrutura desse órgão, que agora em termos tridimensionais ela tende a ser mais complexa até daquela do coração, porque há permeabilização no meio desse organoide, né? Então essas são algumas imagens também feitas a partir de medidas de tomografia, de microtomografia feitas na linha de luz IMX do antigo acelerador UVX, né? Em que permite a gente explorar a amostra íntegra, né, de modo a conseguir analisar a morfologia interna desse organoide, né? Então,
Aqui a gente está vendo o detalhe dessa imagem, que a gente pode considerar como uma anatomia, uma histologia virtual, perdão, né, onde a gente vê as células, que seriam toda essa região mais densa. Claro que não tem resolução para separar células, isso é uma coisa que o Sirius tem, mas o antigo acelerador ainda não tinha. Só que a gente consegue ver o que nos interessa nesse caso, que é o espaço entre as células, que é esse espaço onde está mais escuro, né, que é por onde esses fluidos, né, vão permeabilizar, exatamente como acontece no fígado adulto, né. Então, essas regiões em destaque são as regiões onde vai haver fluxo. Então a gente precisa conhecer como é que essas regiões estão organizadas em termos tridimensionais. Aqui a gente está vendo uma histologia virtual, então é 2D. Agora, como é que isso funciona em 3D? Né? Então a gente poderia fazer a chamada segmentação, eu posso dar uma identidade para essas estruturas, e vamos organizar. Então, nesse vídeo, a gente vê essa renderização 3D, a histologia virtual ao longo da espessura do organoide, né, desse organoide de fígado, seguido por essa renderização volumétrica. Então agora a gente vê a integridade, novamente sem pontos de necrose, a gente não vê falhas na estrutura de formação desse organoide, indicando que a morfologia dele é condizente com a função. Isso já é segmentado, de modo a gente olhar o formato externo, seguido desses pontos mais esverdeados, que seriam os espaços intercelulares, que a gente poderia comparar com poros, como se fosse uma bucha, onde vão serem disponibilizados, né, e percorrer por esses caminhos, né, os fluidos das células, os metabólitos. Né? Então a gente representa nessa linguagem de grafo, né, que são esses canudinhos coloridos, cuja cor reflete a espessura desses canais, né, e as bolinhas refletem-se aos poros, que são esses espaços maiores entre as células, né, que receberiam esses metabólitos. Né. Então, quando a gente vai para a parte de validação via microscopia, também a gente consegue detectar que esses espaços pequenos entre as células recebem uma substância que está marcada em tom amarronzado, né, que seria esse pigmento, né, equivalente a uma bile, né, que é produzido pela quebra do grupamento M, né, que tem no sangue, né, normalmente, e redução da chamada biliverdina, que é que circula normalmente no plasma sanguíneo. Isso é absorvido pelas células do fígado, né, e acaba então sendo excretado, na forma de bile, né, que é acumulado depois na vesícula. Tá? Então isso indica que o fígado está plenamente funcional. Né? Então com isso a gente consegue, aqui essas setas destacam, né, essas regiões onde há acúmulo dessa substância ligeiramente amarronzada, que foi marcada para isso, né, mostrando que ela se acumula naquelas regiões em que a gente acabou de mostrar no vídeo, né, que seriam essas bolinhas que estão mostradas na imagem à esquerda, são esses espaços ou poros, né, no jargão desse modelo que a gente usa, chamado de modelo de rede de poros, né, Pore Network Model em inglês. Né. Então isso seria o espaço, os maiores espaços intercelulares que receberiam essa substância, né, por exemplo a bile, né, cuja conectividade é mostrada na figura central, né, através dessa linguagem de grafo, onde tem esses canudinhos, né, mostrando que a gente tem totalmente conectado, né, essa rede, né, que permeia esse organoide. Tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da apresentação com uma abordagem de técnica de síncroton para uso em organoides. Fico à disposição de eventuais dúvidas e agradeço a participação de todos. Obrigado.